Sejam bem-vindos novamente. E aí agora nós vamos para a terceira, e última parte do nosso exercício, que trata aqui de sapata de divisa alavancada. E aí nós vamos tratar agora, nessa terceira e última parte, do dimensionamento da sapata interna, a sapata que está servindo, de apoio para a nossa viga alavanca, só que do lado de dentro do terreno, certo? E ela tem um papel importante aqui, Ela que tem um papel importante, porque ela que serve, em certo modo, ela serve de apoio aqui, de contrapeso para a nossa viga alavanca, para que essa viga alavanca possa combater o momento provocado por essa excentricidade. Então, se não existisse se eu não tivesse um pilar aqui nesse eixo, para que eu pudesse alavancar esse nosso pilar P1, eu teria que criar uma fundação, com um elemento estrutural com peso significativo, só para poder combater, essa grande excentricidade que nós teríamos aqui, tá bom? Então, como é que é feito o cálculo, da sapata S2? Primeiro a gente tem que imaginar, que separando aqui pensem que a nossa viga alavanca, como se ela tivesse apoiada inicialmente somente na nossa sapata de divisa, somente na nossa sapata de divisa. Eu aplico aqui a carga do meu pilar P1 e a nossa sapata S1 ela vai ter aqui uma reação que já foi determinada na aula anterior, certo? A tendência aqui dessa nossa viga alavanca é ela girar, girar em torno do eixo da sapata S1, certo? Dessa forma, ela alavanca, ela acaba levantando, tendo uma tendência de levantamento da sapata interna, a sapata S2. Então, essa força de tração, tentando levantar a nossa sapata S2, eu vou chamar de delta P2, que é o nosso alívio de carga, Então, a nossa viga alavanca, ela acaba promovendo aqui, ela promove um alívio de carga da nossa sapata S2. E aí, se eu fizer aqui, se eu fizer somatório de momentos em torno do eixo da sapata S1, certo? Eu vou ter aqui que P1 vezes essa excentricidade provoca um momento no sentido anti-horário, correto? Um momento no sentido anti-horário. E delta P2 vezes L menos E provoca um momento no sentido horário, em sentidos opostos, portanto. Se eu isolar aqui o delta P2, que é o alívio de carga na sapata S2, eu vou encontrar que ele é igual a carga no pilar P1, vezes a excentricidade que eu tenho aqui entre o pilar P1 e o eixo da sapata S1 de divisa, dividido por L menos E, L é a distância entre pilares e o E é a excentricidade, como vocês já sabem. Então, o meu P1, o meu P1 é a carga no pilar lá de divisa, que é de... nós podemos pedir aqui no SMF, para ele apresentar para a gente. A carga P1 é de 1995 kN. A nossa excentricidade, que já foi definida, uma vez que eu já calculei a nossa sapata de divisa, então eu já sei exatamente quem é a nossa excentricidade. Foi de 77,5 centímetros. E a distância entre nossos pilares, ela é medida, A gente está calculando aqui o nosso L como sendo medido perpendicularmente à nossa linha de divisa, Perpendicularmente em relação à nossa linha de divisa. O nosso LX é de 3 metros, 3 metros. Então, substituindo aqui na nossa equação, eu encontro que o alívio de carga que a gente tem na sapata S2 é de 694,89 kN. Seria muito arriscado a gente admitir que esse alívio de carga acontece em sua plenitude, Ou seja, que a minha sapata S2 realmente vai sofrer um alívio de carga de 694,89 kN. Por quê? Porque a distribuição de tensões na sapata S1, A distribuição de tensões na base da sapata S1, não necessariamente ela é uniforme, Não necessariamente é uniforme. E aí, uma vez que essa distribuição de tensões, a gente não tenha garantias,
sobre essa distribuição uniforme, a gente também não tem garantias sobre essa excentricidade real, né? E aí, vejam que aqui, ó, quanto menor for essa excentricidade, né? Quanto menor é a excentricidade entre a carga do pilar e o centro geométrico aqui, um ponto de aplicação da resultante na base da sapata, menor será o nosso alívio de carga, tá bom? Então, o que é que a norma NBR 6122 coloca para a gente com relação ao alívio de cargas, né, em sapatas internas provocadas por vigas alavancas? Ela coloca que a gente só pode utilizar metade do alívio de carga provocado pela viga alavanca. Então, quando eu for calcular a reação na base da minha sapata interna, na minha sapata S2, ou seja, quando eu for calcular o R2 aqui, que eu vou utilizar no dimensionamento da minha sapata S2, eu devo considerar somente metade desse alívio da carga, tá? Metade desse alívio de carga, né? Falando de maneira mais assertiva. Então, a minha reação R2 vai ser a minha carga P2. Aí eu estou amplificando ela aqui em... deixa eu recordar aqui, mas eu acredito que o nosso W foi de 10%. Exatamente. Estou considerando aí um acréscimo de 10% na carga do nosso pilar, né, devido ao acréscimo de peso próprio. Todavia, a nossa sapata de divisa, aliás, a nossa sapata interna, ela costuma, essas sapatas internas, né, que participam do alavancamento aí, elas costumam ter dimensões usuais, né, diferente da nossa sapata de divisa, que costuma ter grandes dimensões. Então, eu posso reduzir aqui o nosso W, né, para valores em torno de 5%. Né? Então, vou botar aqui 1,05. Deixa eu corrigir aqui. Então, o W vai ser 1,05. 1,05, ou seja, eu estou acrescentando somente 5% da carga da nossa sapata que recebe o pilar P2, devido ao peso próprio dessa sapata, né? Apenas 5%, diferente da nossa sapata de divisa, que eu considerei um acréscimo de 10%. Então, se eu pegar essa carga P2, considerando 5% de acréscimo, e reduzir metade do alívio de carga que foi provocado pela viga alavanca, eu vou obter que a reação na minha sapata S2 é de 975,56. É esse valor aqui, né? É essa carga na base da minha sapata S2 que eu vou utilizar para o dimensionamento geométrico dessa nossa fundação, tá? Outra verificação que tem que ser feita é sobre a possibilidade de levantamento da minha sapata S2, né? A possibilidade de levantamento. Então, se eu pegar a minha carga na minha fundação majorada em 5% por causa do peso próprio e descontar em sua plenitude, né? Em sua totalidade, o alívio de carga de 694,89 kN, né? Eu vou obter aqui uma folga, né, de 628. Ou seja, nem na pior das hipóteses, né, nem se eu considerar aqui o alívio de carga total, né, que já seria pouco provável de acontecer, nem se eu fizer isso, eu não chego a ter aqui, ó, esforços de tração, ou seja, a tendência de levantamento da minha sapata S2 em relação ao solo. Lembrem que o solo não tem resistência à tração. Então, se essa diferença aqui, ó, se essa diferença desse negativa, significaria que a minha sapata S2 perderia o contato com o solo, né? Perderia o contato. Então, esse número aqui, ó, esse número tem que ser um número maior do que zero. Lembrando que aqui, em fundações, né, os esforços de compressão na minha sapata são representados com o sinal positivo, né? Positivo. E, pelo contrário, no lado oposto, quando eu tenho esforços de tração, eu tenho sinal negativo, tá bom? Bom, então agora que eu sei que a reação na minha sapata S2 é de 975,56 kN, eu posso calcular agora quem é a área da minha sapata S2, né? Então, eu vou pegar a reação na base, dividir pela minha tensão admissível. Vou ter aqui 2,79
metros quadrados, né? 2,79 metros quadrados, certo? Se eu voltar lá para o enunciado da nossa questão, vocês vão lembrar que o meu pilar P2 é um pilar quadrado com seção transversal de 30 por 30 centímetros. Então, a minha sapata interna, né, ela também será quadrada, tá? Também será quadrada. Então, eu posso calcular aqui a largura e o comprimento da minha sapata simplesmente aplicando a raiz quadrada, né, da área em planta, né, da minha sapata, que seria 2,79. Então, o meu B2 seria 1,67 metros. Eu posso arredondar aqui para, né, múltiplos de 5 centímetros e colocar aqui 170, né, 170 centímetros. Então, só para resumir aqui a resolução da nossa questão, a minha sapata S1, ela ficou com as dimensões de 190 por 450, né? Perceba que a sapata de divisa, ela tem aí grandes dimensões, enquanto que a sapata S2 ficou com 1,70 m por 1,70 m, né? Uma sapata quadrada, tá bom? Eu gostaria, né, de frisar que o meu B1, né, essa dimensão aqui da minha sapata, ela é paralela ao eixo da nossa viga alavanca, né? Ao eixo da nossa viga alavanca, justamente para fazer com que o centro geométrico da minha sapata S1 coincida, né, obrigatoriamente com um ponto aqui ao longo do eixo longitudinal da nossa viga alavanca, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, encerramos o nosso exercício sobre sapatas de divisa alavancadas. Continue se aprofundando aí na área de fundações. Abraço a todos e fiquem com Deus.